Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, né, o final de semana se aproxima e gostaria de oferecer uma sugestão para aproveitar bem o fim de semana, aproveitando que ontem foi o dia de São João Paulo II, então também esse vídeo é para render uma singela homenagem a ele, né? Alguns anos atrás, na quaresma que prepara a Santa Páscoa, eu me propus a ler um livro, né, um livro que já estava na lista de livros para serem lidos já há algum tempo, né, foi uma sugestão da minha madrinha, de uma das minhas madrinhas. E eu tinha finalmente conseguido encontrá-lo, esse bendito livro, né, pouco tempo antes do início da quaresma, e como já era um desejo antigo, eu fui lê-lo. Isso foi em 2018. Né? O livro é esse aqui, ó. Amor e Responsabilidade, né, do então cardeal Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o grande Papa São João Paulo II, né, que, se não todos, a imensa maioria de nós conhece e lembra. Né? Ah, o que que... São João Paulo II é uma figura muito importante para mim, né? Principalmente, né, parece um paradoxo, né? Principalmente depois que ele morreu. Porque foi quando eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, conhecer a história dele, né? Porque antes eu não tinha os meios para isso, né? Não, ou pelo menos, sei lá por que razão, esses e-mails eles não estavam facilmente disponíveis ou de forma tão acessível assim. Ou talvez simplesmente tivesse sido preguiçoso, né? Porque pode acontecer também. Né? Mas a verdade é que antes, né, enquanto ele era vivo, eu sabia das coisas que ele ensinava, né? Foi o início da minha conversão, né? Conversão é uma coisa que dura para a vida inteira, mas o início da minha conversão se deu ali no segundo ano de preparação para o grande jubileu do ano 2000, né? Para a entrada do terceiro milênio. No final do ano de 98, foi mais ou menos por essa época, né? A gente está no final de outubro, foi no início de novembro que tudo começou. Era o ano dedicado ao conhecimento da pessoa do Divino Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, conhecia, né? Sabia que era ele quem estava promovendo, né? Via as notícias do Papa na TV, né? Sabia algumas coisas a respeito dele, mas não conhecia a história, né? Então, depois que ele faleceu, eu tive a oportunidade de, principalmente nos anos mais recentes, né? Pouco antes de 2018, ali pela 2014, 2015, a partir dessa época, quase 10 anos atrás. Meu Deus do céu, tô ficando velho. Né? Não, velho não, experiente, né? Como dizem alguns. Então, tá. Foi uma figura muito importante para mim que me ajudou a... Eita, nós, meu iluminado tá querendo dar ruim aqui. Pera aí, pessoal. Pronto, voltei. Mas então, é uma figura importantíssima para mim, né, para minha formação, porque comecei a entender a história e perceber que havia muito mais para ser aprendido. E finalmente, em 2018, comecei a ler esse livro. Esse livro, para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida, sabe? E por que que ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque a chave de leitura desse livro aqui, do Amor e Responsabilidade, é fazer uma distinção entre duas formas de pensamento, ou melhor, duas formas de ver, né, um ser humano, que é o personalismo e o utilitarismo, né? Pelo utilitarismo, que é uma corrente bastante, infelizmente bastante difundida hoje em dia, se a gente for parar para poder pensar, as pessoas elas são mais um objeto, né? São tratadas como objeto, então não são pessoas, né? São seres para serem usados, né? Para a serventia de alguém, em favor do prazer e da satisfação de alguém, né? Isso em qualquer sentido. Pelo personalismo, pelo contrário, né, a pessoa ela é vista como alguém a ser amado. Né? Daí vem o título do livro, né? A primeira parte do título, amor. Né?
Então a pessoa, ela existe, ela não é um objeto, ela deve ser amada, né? E por que ela deve ser amada, né? Ela também deve ser. Não dá para você escolher o que que você ama, né? Não dá para escolher que você vai. Se você quer amar alguém, você vai escolher. Quero amar só essas características ou parte X, Y, Z. Não, você tem que amar a pessoa inteira, né? Porque ela é indivisível, né? Ela é o que ela é e precisa ser amada com toda aquela, com tudo que ela é, né? De forma integral, completa. Quando se ama alguém, o livro continua, né? Você se torna responsável por esse alguém. E ser responsável também não é uma coisa fácil, né? É diferente do utilitarismo. Porque no utilitarismo, a intenção não é ser responsável por ninguém, é você descartar a pessoa. Você usou, né? Largou, como chiclete, né? Para ficar num exemplo. É... Bom, enfim, deixa pra lá. Pensei em uma outra coisa, mas eu não vou dizer aqui. Então essa é a diferença, né? Essa é a principal posição, né? Amor e responsabilidade, a diferença entre personalismo, né? Que ama e respeita e se responsabiliza pelo ser humano, ainda que com sacrifícios, né? Ou o utilitarismo, em que as pessoas são usadas ou se dão a usar, que é pior, né? São levadas a se dar para usar, porque alguém que não sabe ser amado, né? Alguém que não sabe que é amado, né? Vai confundir amor com qualquer outra coisa que não é amor, no fim das contas, né? Bom, inicialmente esse livro ele não é um livro fácil, pelo menos para mim não foi, né? Mas é só porque a didática dele, né? A leitura dele, ela é uma escrita muito peculiar, né? É uma escrita filosófica, né? Na época era um background que eu não tinha, né? Não tinha essa bagagem para poder entender de fato o que que a coisa estava, assim, do que ele estava falando, né? Mas eu segui. Eu acho que essa foi a grande decisão daqueles dias, né? Eu tinha feito o propósito quaresmal, a ideia era chegar na Páscoa com o livro lido, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque São João Paulo II ele tem uma característica muito boa, sabe? Cada frase que ele escreve, assim, se parar para poder pensar, ali está escrito o texto de uma página, né? Ele consegue, ele consegue ser muito profundo com poucas palavras. E ele tem uma visão, ele, né, e com um grande amigo dele, que depois também foi papa, o cardeal Joseph Ratzinger, é outra figura que eu admiro muito, com quem eu aprendo bastante, Papa Bento XVI, né? Eles têm a capacidade de olhar para a situação e entender com clareza o que está acontecendo por trás de discurso, sabe? Por trás do que está sendo falado, né? E eles meio que traduzem, a pessoa está falando isso, mas o que ela está dizendo é isso, né? Tem até num dos filmes que retratam a vida de São João Paulo II, teve uma cena de uma entrevista de avião, quando ele estava voltando lá para o Vaticano, se eu não me engano. Não sei se ele estava indo para algum lugar ou estava voltando, mas enfim, era aquela cena em que aquela oportunidade que muitos repórteres viajam com o Papa para poder fazer uma entrevista com ele, para poder conversar com ele. E aí tive uma repórter lá, né, perguntando para ele alguma coisa com umas palavras difíceis. Aí ele olhou para ela e falou assim: "Não, mas o que você está perguntando é isso, isso e isso", né? Ele traduziu o que a pessoa estava tentando falar, né, o que a pessoa estava dizendo, querendo ocultar as coisas, como que plantando uma armadilha para ele. Ele falou: "Não, isso daqui, você está perguntando isso e a resposta disso é essa", né? Isso é uma das coisas que mais me admiram nele, sabe? A leitura ela é inicialmente difícil, eu estava dizendo, mas ter persistido fez toda a diferença, porque com essa característica que São João Paulo II tem, a partir de um determinado momento, meio que o livro inteiro se abre assim. E tudo que naquele momento, até aquele momento eu não tinha entendido, daquele ponto em diante começou a fazer sentido. Tudo ficou explicado, sabe? Eu não consegui, eu terminei o livro, né? Tendo entendido ele inteiro. Isso foi uma coisa muito boa, né? Aquele livro, esse livro, Amor e Responsabilidade, ele me impactou muito, me impressionou muito por vários motivos, né? Eu li esse livro em 2018, na quaresma de 2018. Aí eu falei, nossa, mas que livro, né? Que livro
recente, né? Assim, ele fala de uma temática tão atual, né? Tão presente no meu dia a dia. Eu conseguia reconhecer o que ele estava falando dentro da minha realidade, né? Da realidade à minha volta, né? Do tempo que a gente vive. Aí eu fui ver quando é que o livro foi escrito. Ele foi escrito na década de 60. Eu falei, gente, que coisa, não? E foi. Como é que um livro escrito já há um tempo tão distante, né? A gente está falando do quê? De mais de 50 anos atrás, né? Mas tão atual, sabe? Tão atual. Talvez até profético, né? Porque falava, se essa realidade já se mostrava lá atrás, hoje ela é potencializada, né? Ela já está muito mais desenvolvida, mas ainda assim dá para reconhecer o que está acontecendo aqui hoje. Eu terminei o livro então impactado por ele, né? E com aquela impressão de tipo assim, eu lembro claramente, eu fechei o livro e falei, nossa, eu queria ter lido esse livro com 12 anos de idade. Eu queria mesmo ter lido esse livro quando eu tinha 12 anos, porque eu teria, na minha, né, adolescência, juventude, né, idade jovem adulto, teria quebrado muito menos a cabeça, né, do que fui, né, do que quebrei, quando por simplesmente por não saber o que estava escrito aqui, o que está escrito nesse livro, né? Aí eu penso que alguém que veja esse vídeo pode talvez perguntar assim: tá bom, Lino, quinta-feira à noite você vem aqui para poder postar um vídeo e dizer, né, fazer a sua homenagem a São João Paulo II, mas você já disse que, que o livro se trata de uma oposição entre as duas visões de ser humano, né, o utilitarismo e personalismo, ou seja, trocando em miúdos, as pessoas devem ser amadas e não usadas, né? Por que então, já que você deu o resumo, né, tão sucinto assim, né, apesar do confete todo, do floreio todo, né, por que eu deveria gastar meu tempo lendo esse livro? Olha, ou talvez perguntasse, né, eu deveria mesmo ler, né? E se eu deveria mesmo ler, por quê? Né? Eu entendo que sim, sabe? Entendo que sim, deve-se ler o livro, não ficar só com o resumo, né? Esse que eu estou fazendo aqui, o que eu estou apresentando aqui, que nem é um resumo, né? É uma apresentação muito singela, né, do livro. E, e também não deveria só ficar nos resumos que outras pessoas, né, eventualmente tenham postado na internet ou que o ChatGPT vai fazer para você, né, que não confia, tá? Não confia não. Mas enfim, por quê? Para responder essa pergunta, eu vejo, poderiam dar talvez vários motivos, mas eu vejo dois, né? Pelo menos para mim são os dois principais, né? Eu disse lá que a oposição entre personalismo e utilitarismo e a pessoa deve ser amada com responsabilidade, não usada nem descartada. Tá bom. No tempo que a gente vive hoje, né, a gente vive uma crise de sentido e de significado das coisas, né? Eu tenho uma professora de português muito boa, chamada Laura Brenner, acho que vocês conhecem, né? Sensacional, professora. Numa das aulas que eu tive com ela, ela falou assim que as pessoas, tem certos verbos, né, que hoje foram totalmente esvaziados de sentido e não querem dizer praticamente nada. Você pega, por exemplo, na aula, né, ela estava falando assim, pega, por exemplo, o verbo amar. A pessoa diz, te amo, né? É bonito, mas será que ela sabe qual que é o sentido disso que ela está falando? A maioria não, né? Então, nesse nosso tempo, né, na realidade que a gente está vivendo hoje, a gente precisaria recuperar o valor e o sentido das palavras amor e responsabilidade, né? Por exemplo, o que é amor? O que é amor? Né? O livro traz uma resposta, né, concreta, né, provada, demonstrada lá no livro, né, a respeito do que é amor. Como é que deve ser amor? Não tem nada a ver com o que se fala por aí. Tem gente que confunde amor com prazer, né? Acha que prazer é amor. E não, né? Pode ser parte, né, em certos aspectos de um relacionamento homem-mulher, né, uma parte significativa,
significativamente importante, mas é só parte. Não é amor, prazer pelo prazer nunca é amor, né? Por assim dizer, né? Então, o que é amor? E o que é ser responsável? Por que ser responsável no mundo de irresponsáveis, né? Onde irresponsáveis entendam bem, vamos entender bem, né? No sentido de que se eu não tenho que ter, pelo utilitarismo, eu não tenho que ter compromisso com ninguém, logo não sou responsável por ninguém. Eu uso e me permito ser usado, né? E tá tudo bem. Só que no fundo não tá tudo bem, porque a dignidade, a nossa dignidade como ser humano, não entende isso como que tá tudo bem. Lá no fundo, né, a gente não tá bem com esse tipo de situação. Eu entendo que esse livro ele é uma forma de, de começar a colocar esse tipo de percepção no lugar, né? De entender quem que eu sou, né? Quem que o outro é e como é que a gente pode se relacionar, né, uns com os outros nos diversos níveis, né? Família, amizade, trabalho, escola, né? Da forma como deveria ser, né? Ah, que amor, que responsabilidade, então a leitura do livro ajuda a responder essas perguntas, né, de uma forma concreta, não com achismo, não com a verdade de cada um, que é outra bobagem que está circulando por aí, né? Cada um tem a sua verdade. A verdade objetiva, né? Mas isso é uma outra história, tá bom? E esse é o primeiro motivo. Saber definir as coisas, né? Porque no tempo que a gente está, se relativiza com tudo e tudo acaba significando nada, né? Estão chamando de amor hoje em dia coisa que não é amor. E o primeiro motivo, né? Se a gente coloca numa ordem, né? Esse seria o segundo motivo, que é você saber o sentido das palavras e ter uma compreensão melhor da realidade que nos cerca, né? Mas o primeiro, que eu colocaria em primeiro lugar, é a questão da formação do pensamento, do próprio pensamento, né? Uma coisa é eu chegar aqui, vamos supor que eu resumisse o livro inteiro, né? Apresentasse o livro todo, capítulo a capítulo, ideia por ideia, né? Seria legal, claro, né? Mas o fato da gente... Isso seria talvez uma forma, no meu modo de entender, não sou especialista nisso não, mas seria uma forma de aprendizado passivo. Eu estou contando para você o que que é, o que diz, e você está assimilando aquilo. Está sendo, claro, formado algum tipo de raciocínio, mas é diferente quando a gente pega um livro e faz um esforço de aprendizado ativo, sabe? Eu peguei o livro. Sou a batalha entre o livro e eu. E eu preciso entender o que ele está querendo me dizer, o que que aquele autor quis me falar. Bons autores, né? Porque autor ruim, esse livro é um bom livro, né? Mesmo que ele não seja um livro fácil de entender no começo, né? Para muita gente vai ser, né? Para mim não foi, mas isso não é regra, tá? Eu acho que essa questão ela é muito importante, a gente aprender, né, a fazer a percepção por a gente mesmo, né? Fazer as ligações corretas, né, por nós mesmos. Então eu acredito que essa é a resposta, né, da pergunta, por que que eu tenho que ler? Né? Para compreender melhor a realidade que nos cerca, né? Saber dar o nome correto para as coisas, construir um pensamento, né, por si mesmo, né, com a ajuda de outros, né, de repente essa mensagem pode ser útil para alguém, né, mas é só uma pista, né. O valor grande está lá em, em ler o livro, né, e aprender por si mesmo, né, começar a entender por si mesmo as coisas. Eu recomendo muito, foi um livro que mudou minha vida, sabe. Eu, eu sou muito grato pelo que eu aprendi, até hoje eu lembro das coisas que estão aqui, né? E no dia de São João Paulo II eu gostaria, né? Foi ontem, não deu para postar ontem, então estou postando hoje. Gostaria de render essa homenagem a ele, né? Por gratidão. É um amigo do céu muito querido, né? Por mim, pela minha família, né? Então eu vou, assim, onde é que encontra, né? Nada. Acho que tem na Amazon. A capa dele hoje não é mais essa, né? A Cultor de Livros continua sendo a editora, né? Que o edita, então
lá no site da Cultor de Livros. O site é cultordelivros.com.br. Né? Se pesquisar lá, Amor e Responsabilidade, vai achar esse livro. Hoje ele tem uma capa azul, né? Faz parte de uma coleção muito boa que a Cultor de Livros organizou. Se eu não me engano, né, eu recebi uma mensagem de que até amanhã, né, dia 24 de outubro, vai ter promoção lá. O livro está por um preço menor do que normalmente ele é cobrado. Vale a pena, sabe? Se tem uma coisa que vale a pena é investir em bons autores, investir em bons livros, né? Colocar nisso o tempo da gente ajuda muito, muito. A nós é quem está ao nosso redor, né? Encorajo mesmo quem não tem esse hábito a desenvolvê-lo, né? E como sugestão, né? O amor e responsabilidade pode ajudar muito. Para concluir, então, né, essa singela homenagem, São João Paulo II, ele no fim da vida, quando ele já estava doente, né, né, e na verdade quando a doença se agravou e foi comprometendo as funções vitais dele, quando da despedida dele, né, dessa vida, perguntaram para ele como é que ele gostaria de ser conhecido. Isso é uma das coisas que contam, né, a respeito daqueles dias. E ele disse que gostaria de ser conhecido e lembrado como o Papa das Famílias, né? Então, eu gostaria, né, de rezar aqui, né, a oração de São João Paulo II, pedindo a intercessão pela sua família, né? A sua família de origem, se você mora com seus pais, ou a família que você constituiu, se já se casou, né? Vou rezar também, claro, pela minha família, né? Pela minha família de origem, pelas pessoas que moram, né, na mesma casa que a gente. E também gostaria de São João Paulo II, a meu ver, foi, como eu disse, aliás, ele sabia usar muito bem, né, sabia se comunicar muito bem, né, via a realidade tal como ela era e não tinha medo, né, do que de enfrentá-la, né, procurava fazer isso da melhor forma, sempre com amor, né, sempre respeitando o ser humano, né, e independente de quem fosse, e sempre a serviço de Deus. Então eu gostaria de oferecer a ele essa singela homenagem, de rezar, pedindo a intercessão dele pelas famílias, ele que é o Papa das famílias, né? E também gostaria de humildemente, né, entregar nas mãos dele esse perfil, né, o canal que eu estou começando e de repente outros que eu venha a construir, para que sirva para o bem, né? Para o bem, para maior honra e glória de Deus, para o bem daqueles que a gente alcançar e também para o nosso próprio bem, né? Então vamos lá. Esse daqui, ó, é um cartãozinho que veio no livro, no box da Biblioteca Católica, do livro Teologia do Corpo. A Biblioteca Católica, ela editou 2 livros sobre São João Paulo II. Um que é a Teologia do Corpo, que é meio que uma continuação desse daqui, do Amor e Responsabilidade, né? E depois um sobre a vida de São João Paulo II, né? São João Paulo II, o Grande, né? Então, essa daqui também foi a oração que a gente rezava, que se rezava, né, pedindo a canonização dele, se eu entendi direito a história. Mas de todo jeito é uma oração muito bonita e é, a gente procura sempre rezar aqui em casa, então acho que vale a pena fazermos esse exercício hoje, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, sim, eu esqueci de dizer, antes disso, ó. Aqui em casa nós temos uma relíquia de 2º grau de São João Paulo II que eu ganhei de um padre amigo, o Padre César. Se ele vê essa mensagem, pode ter certeza que ele tem muito, ele tem muita responsabilidade sobre pela minha devoção a São João Paulo II, porque quando eu nada conhecia, foi ele quem começou a apresentar a vida de São João Paulo II para mim, né, e me explicar muita coisa. Sou muito grato ao Padre César e que Deus o abençoe. Então,
Vamos lá, com a relíquia de São João Paulo II, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e de São João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro delas. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus e, por tua intercessão, concede-nos a graça que imploramos. Nós pedimos então por todas as famílias, as nossas, né, e todas as famílias do mundo inteiro, as que existem e as que existirão, para que todos nós sejamos guardados para a eternidade com nosso Deus e Senhor, o Deus uno e trino, para que sejamos também as grandes pessoas e os grandes santos que somos chamados a ser, com a ajuda de São João Paulo II, né, e de todo o céu. Amém. Também acrescento, né, pedindo por este canal e por este trabalho, né? Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São João Paulo II, rogai por nós que recorremos a vós. São João Paulo II, rogai por nós que recorremos a vós. São João Paulo II, rogai por nós que recorremos a vós. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos e um ótimo fim de semana, acompanhados de um ótimo amigo, um ótimo livro, uma ótima leitura. Até breve, se Deus quiser. Tchau.